Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para aqui poder prestar aqui uma palavra de Deus, uma palavra profética para a sua vida. Eu quero glorificar a Deus por todos vocês que estão apoiando esse trabalho que eu estou fazendo aqui nesse canal de evangelização. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus você que tem pegado cada vídeo desse e tem espalhado, tem enviado para amigos, parentes, familiares. E nós estamos aqui cada dia mais motivados pelo Espírito Santo de Deus a fazer o ID do Senhor. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, pela sua oportunidade e pelo apoio de todos vocês que estão contribuindo, corroborando para que nós podemos enviar e falar do amor de Cristo através da tua palavra. Palavra que restaura, palavra que salva e palavra que edifica e a palavra que traz eficácia de Deus para a nossa vida, restauração e mudança de caráter na nossa vida, que é essa palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Queridos, antes de fazer a oração aqui, eu quero mais uma vez pedir você caridosamente, pedir você, amado, querido irmão, que já está inscrito no canal, que está nos apoiando, nos fortalecendo nesse canal. Eu peço a você que pegue esse canal, que pegue esse vídeo e envie para o maior número de pessoas que você conhece. Nos fortalece. Cada vez que você faz isso, você nos motiva a cada dia mais buscar mais, aprofundar mais na palavra do Senhor. E eu acredito que cada vídeo desse, cada palavra dessa que está sendo mencionada nesse vídeo, está fazendo mudança de vida através da palavra de Deus na vida de muitas pessoas. Eu acredito que Deus tem algo especial nesse canal. E nesse canal, um dia eu vou fazer um grande testemunho aqui de tudo que Deus está fazendo através desse canal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Eu quero fazer uma oração e depois que eu fazer uma oração, eu vou aqui transmitir algo de Deus para a sua vida. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor Jesus da glória, aqui estamos, Deus, mais uma vez, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelas suas misericórdias, que nos foi concedida, Senhor Deus, nos alcançando pela sua graça, sendo instrumento do Senhor, sendo canal de bênção e sendo porta do Evangelho, Senhor Jesus Cristo, para transmitir a tua palavra, palavra profética, palavra que cura, que liberta. Ó Deus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo, ó Pai, mais uma vez, que essa mensagem, ela alcance, Senhor Deus, o coração abatido e traga alegria, que essa mensagem alcance o coração ferido e tira toda a ferida e trazendo bálsamo, em nome do Senhor Jesus da glória, para todos sempre. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus. A palavra que eu tenho hoje para a sua vida, ela está em 2 Samuel, capítulo de número 10. 2 Samuel, capítulo de número 10. E aconteceu, depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Versículo 2. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como o seu pai usou de beneficência comigo. Ponto. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E enviaram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Versículo 3. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou a consolar. Porventura não te enviou Davi aos seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. O texto que nós lemos, esses 3 versículos que nós lemos, e a palavra que eu tenho hoje para a sua vida, o título dessa mensagem, dessa palavra, é
os cuidados que nós devemos ter com os maus conselhos, os cuidados que nós devemos ter com aqueles fermentadores que estão ao nosso redor, fingindo, querendo o nosso bem, mas na verdade são fermentadores, causando guerra dentro daquilo que Deus tem para nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui Davi, o grande monarca Davi, o grande rei Davi, usando de toda a sua benevolência, de toda a bondade do seu coração. Assim, quando soube que o pai de Hanum, Naás, havia morrido, e Davi, com o seu coração solidário, sabendo do momento de luto que Hanum está passando pela morte do seu pai, o texto nos revela que ele faz o quê? Ele pega alguns servos, ou alguns emissários do seu reinado, e envia até a terra, até a província onde estava o rei Hanum. Para quê? Para levar consolo por causa do luto do seu pai e para parabenizá-lo por novo ciclo que ele ia enfrentar agora, como rei dos Amons. A verdade é que Davi, ele não tinha nenhum vínculo forte de amizade com Naás. A verdade é que Davi não tinha nenhum vínculo forte de amizade com Hanum. A única coisa que Davi, de fato, Davi queria era retribuir um favor passado de seu pai. Segundo a história, os historiadores, Davi, fugindo das ameaças de Saul, Naás, ele libera para Davi um refúgio para Davi. Ele faz uma retribuição a Davi. Davi faz uma retribuição por aquilo que Naás havia feito lá atrás para ele. Davi, fugindo das ameaças de Saul, segundo os historiadores, Naás, ele protege Davi dessa fuga. Então Davi agora quer usar de benevolência ao seu filho, que assume o seu reinado após a sua morte, que está de luto e agora vai ter uma nova etapa da sua vida agora como rei. Só que o problema é que alguns do conselho de Hanum, quando Davi envia emissários para prestar palavra de consolo e parabenizá-lo pela nova etapa como rei, boa parte do conselho de Hanum começa a fermentar o ouvido de Hanum. Eles começam a fermentar. Eles não conseguem enxergar a benevolência da parte de Davi. Pela fama que Davi tinha como bom guerrilheiro, pela fama que Davi havia sobre Israel, conquistando alguns territórios, mas de fato Davi não enviou ali os seus emissários para espionar aquela terra. Davi não estava com nenhuma intenção dessa no seu coração. Só que uma parte do conselho de Hanum começa agora a fermentar no seu ouvido agora. Dizer para que tomasse cuidado com Davi, porque aqueles emissários do rei Davi não estaria ali de benevolência coisa alguma. Essas são as mensagens de fermentações. Esses foram os conselhos fermentados no ouvido de Hanum. E isso gerou desconfiança no coração de Hanum, por causa do conselho fermentador. E isso é um perigo, irmãos. Conselhos perigosos, conselhos que levam à destruição de lares, conselhos que levam a destruições de amizades antigas, conselho que leva à destruição de portas que Deus abriram. Pessoas que não conseguem se alegrar com você, de grandes vitórias que você conquistam,
e de repente o prazer dele é ver você na mesmice, e ele começa a fermentar no seu ouvido que aquilo não é bom, sendo que Deus está preparando uma grande história para a sua vida, para poder te honrar, para poder te abençoar. E nem todo mundo está preparado para ver as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Tem gente que tem um prazer, irmãos, de destruir amizades construída e constituída por Deus. Ele começa a fermentar no ouvido das pessoas, dizer que aquela amizade não é boa. Tem gente que tem um prazer, um espírito de divisor, de poder colocar no meio de lares, de famílias, de casais, e dizer que o casamento é maligno, que a esposa dele, ele tem capacidade de arrumar uma esposa melhor. E isso vai destruindo, irmão. Sabe o que é isso? Isso são conselhos diabólicos, isso são palavras demoníacas que vêm destruindo a amizade, que vêm destruindo os lares, que vem destruindo, que vem fazendo lá, abrindo divisões até em igrejas. Talvez pelos simples fatos de você sair de um ministério e ir para outro ministério. E você sair dali debaixo da bênção do pastor. E às vezes tem pessoas dentro da igreja que começam a fermentar o ouvido do pastor, começa a fermentar o ouvido dos irmãos, dizer que o irmão falou isso, que o irmão falou aquilo, sendo que às vezes o irmão não disse nada. Sendo que às vezes o irmão está falando ao contrário, dizendo: essa igreja é benção, eu congreguei tantos anos e fui abençoado. Eu não congrego mais hoje aqui, mas essa igreja é bênção. Esse lugar é bênção de Deus. Mas nós devemos tomar cuidados com palavras fermentadoras, com conselhos diabólicos, com conselhos malignos, que estão abrindo lacuna no meio do povo de Deus. Pessoas que outra hora andaram 20 anos junto, 15 anos, 10 anos, e talvez hoje não anda mais junto, talvez não consegue olhar na cara do irmão mais, pelo simples fato de uma palavra fermentadora, de conversas fermentadoras, talvez de reuniões fermentadoras, talvez pastores que desentenderam, ministérios que desentenderam, por causa de más conselhos, por causa de palavras diabólicas fermentadoras. E nós estamos passando por isso, infelizmente. Temos que ter discernimento, irmãos. Tomar cuidado com certos conselhos, com certas palavras. Palavras que vêm destruindo amizades. Cuidado com quem você empresta os seus ouvidos. Cuidado com quem você empresta o seu lar, a sua casa. Cuidado com o tipo de conselhos que você está pegando para a sua vida, irmão. Avalia, faz uma avaliação. Você tem que avaliar. Porque Naum, se ele tivesse primeiramente avaliado o que o conselho estava, ele tinha que ter analisado. Porque Davi não estava com pretensão e nem com ganância alguma de mandar emissários avaliar o reino ali, o qual ele estava assumindo, para poder entrar e tomar o território. O que Davi queria era levar os emissários com palavras de consolo pelo luto que ele estava passando e parabenizá-lo pela nova etapa de rei que ele ia assumir agora. Tem pessoas que ele tem dificuldade, irmão, de se alegrar na bênção que Deus te dá. Tem pessoas que têm dificuldade, irmão, de dar glória a Deus. Quando você assume uma posição eclesiástica na igreja, ele começa a ficar com birra. Ele começa a fermentar o ouvido do pastor, dizer que cuidado, você está ungindo um elogio, mas amanhã ele vai puxar o teu tapete. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Da mesma coisa no trabalho. Tem pessoas que não conseguem se alegrar quando você é promovido, quando dá promoções. E ele começa a articular dentro da empresa. Ele começa a fazer articulações malignas para poder te derrubar, para poder criar contendas, para fazer que pessoas criem ódio, te criem raiva, sendo que você não é esse monstro que essas pessoas falam. Você não é você não é essa má pessoa, esse mau caráter que as pessoas falam de você. Porque simplesmente por causa de uma contenda, de uma palavra fermentadora, uma reunião fermentadora, cria
divisões, guerras, contendas entre famílias, entre amigos. Isso tem trazendo destruições. E isso não tem agradado o coração de Deus. Isso tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Isso está agradando o demônio, o inferno. Por quê? Porque isso está causando divisão no reino. E reino não pode ser dividido. Reino não pode ser dividido. Tem que tomar cuidado, irmão. Presta atenção com os conselhos que você ouve. Tem conselhos que são para o bem. Tem conselhos que são direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Tem conselhos que são conselhos eficazes, são conselhos direcionados do trono de Deus, saindo do trono de Deus, entrando na boca do homem, transmitindo para outras pessoas, para edificação. Tem pessoas que têm um prazer, irmãos, de ver às vezes um matrimônio, um casamento sendo destruído. Ele vê, é isso mesmo, separa. Esse homem não vale nada, essa mulher não vale nada. Não, pelo contrário, nós somos chamados para trazer paz. Nós somos chamados para poder trazer edificação. Nós somos chamados para trazer palavra de restauração divina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Nós não podemos agir com a nossa boca de forma maligna. Nossa boca foi feita para abençoar. A nossa boca foi feita para a edificação, deixar que o Espírito de Deus use a nossa boca para edificação, não deixar que o espírito maligno use a nossa boca para destruição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que reina. O que tem que reinar dentro de você é o Espírito Santo de Deus, não espíritos das trevas, que conduz você a fazer palavras malignas que traz destruição, que traz maldade, irmãos, que venha trazer divisão. Seja paz, irmão. Se for para liberar uma palavra, que seja uma palavra de esperança. Se for para liberar conselhos, que sejam conselhos edificantes, conselhos restauradores, mas não leva palavras de maldição, não, irmãos. Conselhos que não traz restauração. Não faz, quebra esse demônio. Vamos amassar esse demônio, irmãos. Vamos unir o reino dos céus. Existe hoje uma divisão muito grande hoje. Pregador que fala mal de pregador, pastor que fala mal de pastor, obreiro que fala mal de pastor. Vamos quebrar isso aí, irmão. Vamos quebrar esse espírito imundo aí. Vamos dividir isso aí. Eu sei que há muitos lobos, muitas pessoas disfarçadas, mas vamos deixar que a mão de Deus trabalhe na vida dessas pessoas. Porque a única coisa que Davi queria era usar de benevolência por um favor passado. E isso trouxe guerra. Olha a guerra que trouxe. Olha a contenda que trouxe. Olha a confusão que deu. Um mau conselho, um conselho fermentador, diabólico, se tornou em uma guerra. Onde veio mortes, onde era para ter evitado, e isso se tornou em uma guerra. Por quê? Porque não soube discernir e não teve também o discernimento de entender que aquilo era um conselho diabólico. Se Naum tivesse vigiado e analisado com clareza que Davi estava simplesmente ali usando de bom espírito, de boa amizade, e talvez nem se fosse de boa amizade, porque eu posso usar de benevolência do meu vizinho aqui da frente, do meu vizinho do lado, que não são pessoas que não servem a Deus. Mas se eu souber que ele está de luto, ou ele está passando por algo, eu posso ali enviar o meu filho mais velho e dizer, meu pai mandou vir aqui de benevolência e liberar algo sobre a tua vida. Eu não preciso ser amigo do meu vizinho para poder ir lá usar de benevolência de Deus para levar uma palavra de consolo para ele, para parabenizá-lo ele pela bênção que ele conquistou. O que eu tenho que ser é um abençoador. É uma pessoa que leva a paz de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. E eu quero
glorificar a Deus pela sua vida. Receba essa palavra, coloque ela fixada no seu coração. Deixe o seu like, transmita essa mensagem para o número maior de pessoas que você conseguir. Deixa nos comentários lá, irmãos, o que você achou dessa palavra, se essa palavra foi eficaz para a sua vida. Nos ajude, amém? Que Deus os abençoe poderosamente e aqui fica na paz do Senhor Jesus, amém.